Ei pessoal, boa noite, tudo certo com vocês? Boa noite. Eu sou o Arthur, alguns já devem ter visto alguma aula minha. Eu sou a Mirelle, faz um tempo que não apareço. E hoje a gente vai dar a aula prática referente à aula 7, que foi sobre funções e abstração. Como vocês estão aí hoje, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo nessa quarta de noite? Hoje é quarta, né? É quarta. Ficar em casa você perde a noção de dia. Estão preparados para fazer 3 exercíciozinhos muito massa? Bom demais. Cabelo grande, prende o cabelo no headset e tá ótimo. A altura do lo-fi tá bom? Lo-fi é bom demais, né? Pra se concentrar. A altura da minha voz tá top também. A altura da voz da Mirelle também. Fala alguma coisa aí, Mirelle. Alô, alô, alô. Tudo 10 pra gente começar os nossos exercícios. Tá tudo 10, bom demais. Então, vamos lá para o nosso querido VS Code. Tá dando pra ver? Eu acho que eu vou diminuir aqui do ladinho esquerdo. E vou dar um zoom. Será que tampou alguma coisa? Talvez deve ter tampado um pouquinho. Não. Perfeito. Mais perfeito que isso não tem. Então bora lá. Nossa dinâmica de hoje vai ser: eu vou dar o primeiro exercício, a Mirelle vai dar o segundo e depois eu dou o terceiro e último exercício. Certinho? Então bora lá. Deve estar passando um avião, espero que ninguém escute. Dá pra escutar não. Ah, perfeito então. O avião fez um pouco de silêncio pra eu dar aula. Respeitoso. Demais. Ó, faça um programa em Python que receba e imprima o nome de um estagiário e o seu salário. Ou seja, como que a gente tem que usar a função. Vocês lembram lá de como a gente faz uma função? Primeiro a gente tem que definir ela, dar o nome para ela, colocar os parâmetros, os dois pontos e depois a gente coloca as ações dentro dela. Então bora lá, como é que é? Ó, def. Dessa vez estou com um teclado novo, agora vocês vão ouvir as teclinhas, ó. Muito bom. Tô mó feliz que chegou. Então bora lá. Def. Deixa eu só fazer um trem aqui. Mostra o estagiário. E esse aqui é o nome da função. Esse é o nome da função. Agora a gente vai colocar os parâmetros aqui dentro. Quais vão ser os parâmetros dela? A gente quer receber o nome da pessoa e o salário da pessoa. Então, nome e salário. Ô Mirelle, eu acho que eu não consigo ver o chat direito. Se eles falarem alguma coisa lá, você me avisa. Beleza. Top. Aí os dois pontos. E aí, aqui dentro a gente coloca as ações que a gente quer. A gente quer fazer o quê? A gente quer printar o nome do estagiário e o salário do estagiário. Então, uma coisa importante. Nesse teclado não tem aspas. Então vou pegar aqui, copiar uma aspas e colocar aqui, ó. Tranquilo. Estagiário. Qual é o nome do estagiário? Vai receber o nome. Estagiário, espaço, nome. Deixa eu só fechar aqui. Ó, primeira string, estagiário, depois vai receber o nome, depois vai receber o salário. Vou colocar, vou espaçar
por isso aqui. Um hífen. Salário. 2 pontos. Espaço. E agora eu vou colocar o salário que é. Salário. Certinho? Vou colocar uma ponto e vírgula aqui. Tô brincando. Não tem ponto e vírgula em Python não. Até tem, mas não aqui. Então agora o que a gente vai? A gente quer saber qual o nome e qual o salário. Então bora pegar aqui o nome. Estagiário. Vai ser igual a um input. Teclado. Vai receber isso. E agora o valor do salário. Salário. Vai receber o inteiro. Vou receber o inteiro, que é mais tranquilo. Inteiro input. Certinho? E agora que depois que a gente pegou o nome e o valor, a gente quer usar a função agora. Como que a gente vai usar ela? Chamar ela. Mostra estagiário. E colocar dentro delas os argumentos. O que a gente vai usar dentro dela? Que vai ser o nome do estagiário. Depois o valor do salário. Vocês estão escutando alguma coisa de fundo agora? Tô ouvindo nada. Tá tranquilo? Não tem barulho? Não tem nenhum zumbidinho no fundo? Nenhum. Acho que teu microfone é muito bom. É porque meu quarto fica do lado do banheiro. Às vezes liga o chuveiro e faz um barulho. Mas tudo bem. Então, é esse o programinha. Deu pra entender certinho? Eu vou explicar ele de novo. Depois eu vou rodar. Se tiver dúvida, vocês me falam. Ó, o que tá acontecendo aqui? Lembra lá da aula? Ó, isso aqui vai ser ignorado pela linha de, pelo código até que ele seja chamado. Ou seja, vai passar por aqui, deixar pra lá, vai ler isso aqui, ou seja, vai receber do teclado o nome do estagiário, depois vai receber o salário do estagiário, aí quando a função que for chamada que vai voltar para cá. Ou seja, vai chamar essa função com esses dois argumentos aqui, ó, com o nome do estagiário e o valor do salário. Ou seja, ele vai vir para cá e vai realizar essa função com um nome sendo o nome do estagiário e o salário sendo o valor do salário. E quando chamar essa função aqui, vai realizar essas ações. Que as ações vão ser printar, estagiário, o nome que foi passado aqui e o salário que foi passado aqui. Se eu rodar isso aqui, cadê? Vamos lá. Python 3 exercício 1.py. Vamos ver se vai. Eu esqueci de salvar. Adoro quando isso acontece. Aí agora tá esperando o nome do estagiário. Vou passar aqui Arthur. Meu salário, vou receber 10 mil como estágio. Eu acho justo, né? Me indica lá na empresa. Aí printou, estagiário Arthur, salário 10 mil. Todo mundo entendeu esse? Deixa eu abrir aqui o Twitter, já ia falar Twitter. O tweet. Deu pra entender, gente? Essa foi um exercício bem tranquilinho pra quebrar o gelo. Mirelle já veio com um exercício bem mais difícil. Poxa, Mirelle. Não é culpa minha. Tá tranquilo, tá bem tranquilo. Então, é esse primeiro exercíciozinho. Só pra relembrar como é que a gente usa uma função. Basicamente, a gente, nessa aula prática, no primeiro exercício a gente vai usar uma função, no exercício 2 a gente vai usar mais de uma função, e no exercício 3 a gente vai usar função dentro de função. Então, todo mundo entendeu esse primeiro exercício? Se entendeu, eu posso passar para o segundo, né? Posso passar? Manda o ok no chat que eu passo para o segundo. Ok, mandaram ok. Então bora pro segundo. Vai que é tua, Mirelle. Vamos lá.
Agora vamos triplicar a quantidade de funções que a gente vai usar. O exercício 2, a gente tem que fazer um programa para a gente calcular algumas medidas de um prisma quadrangular. Então, a gente vai calcular a área da superfície, a diagonal espacial e o volume dele. Primeiro, vamos entender o que é um prisma quadrangular. Você consegue mostrar a imagem, Arthur? Deixa eu mudar aqui no OBS. Deixa eu mudar aqui, propriedades, e vim para... Já consigo, só vou ver aqui. Tô aqui. Aqui já tá na imagem. Então... Não, você tá mostrando Discord. Tô mostrando Discord? Meu Deus, não creio. Vazou. Vazou o Discord. Cadê? Qual é o nome do trem? Mas em resumo, um prisma quadrangular... Onde fica a interrogação? O nome do site é um monte de interrogação, isso foi incrível. Credo. Então aqui, esse aqui é um prisma. Isso, um prisma quadrangular é basicamente um paralelepípedo, como a gente conhece. E aí, ele tendo esse formato, a área da superfície é a soma das áreas de todos os ladinhos dele, que no caso são 6. A gente vai calcular a diagonal, que é realmente a diagonal interna lá dele, de uma ponta até a outra pontinha. E a gente também vai calcular o volume. E o volume dele é simplesmente a base vezes a altura, como todo mundo conhece. Top. Então eu vou voltar agora pra lá. Espero não vazar. Por que sempre vaza? Que raiva. Tem que mudar isto. Voltando pra cá, as fórmulas já estão aqui. Isso é coisa que a gente não tem que decorar. Ou deveria decorar, né? Geralmente na escola. Não sei. Acho que não. Tem que decorar. Só pra fazer, né? É isso aí. Então, primeiro, a gente vai criar uma função, que é uma função para primeiro calcular a área da superfície, né? Olhando aqui para calcular a área da superfície, a gente precisa das 3 medidas, né? Que são as medidas da base e a medida da altura. Então, essas medidas, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a fórmula em ação. Então, a gente vai criar uma variável, pode ser área da superfície, que ela vai receber exatamente aquilo ali, que é o nosso A vezes o B, mais o B vezes o H, mais o H vezes o A. Isso tudo multiplicado por 2. Muito confuso assim? Acho que seria melhor... Vou colocar os parênteses aqui para poder ficar mais bonitinho. Ficar igualzinho ali. Isso aqui foi basicamente jogar a fórmula para Python agora. E aí a gente vai printar esse resultado. Certinho? Primeira função feita. Agora, a segunda função, que é calcular a raiz quadrada. A diagonal. Isso. A diagonal, chama de diagonal espacial. E aí, para calcular a diagonal espacial, a gente também vai precisar das mesmas medidas ali, que são as 2 medidas da base e a medida da altura. Colocando a fórmula em prática, a gente vai fazer o A ao quadrado mais o B ao quadrado mais a altura ao quadrado. Lembrando que a gente pode fazer ao quadrado assim,
com essa notação aqui de potência, ou a gente também pode usar a biblioteca Math para poder usar o Poe para fazer a potência. Então vou fazer dos dois jeitos para poder mostrar. E tendo esses dois aqui, a gente vai tirar a raiz quadrada deles. Tem esse jeito aqui de tirar a raiz quadrada, que é a gente elevar a meio, ou seja, 0,5. Aí a gente eleva a raiz quadrada. Ou também tem outro jeito da gente fazer, que é a gente usar a biblioteca Math. Então a gente vai fazer um... Deixa eu colocar... Import asterisco from Math. Ou é o contrário que faz? Esqueci, né? From Math import asterisco. Isso. Aí a gente pode usar o Poe para poder fazer A elevado ao quadrado mais Poe de B elevado ao quadrado e aí, em cima disso tudo aqui, em volta disso tudo aqui, a gente vai tirar a raiz. Então tem esses dois jeitos. Acho que o jeito de baixo é o jeito mais legível. Ou de cima. Não, eu acho que para raiz quadrada de baixo é mais legível e para potência de cima é mais legível. Vou deixar o de baixo. Vou deixar ali comentado pra... Segunda função feita. Agora a gente vai fazer a terceira, que é a mais simplesinha, que é pra gente calcular o volume. Para calcular o volume, novamente, a gente vai precisar das nossas 3 medidas. E o volume é bem fácil. Que ele é só a área da base, né? Que é o A vezes o B, vezes a altura. E aí a gente tem o volume. A gente dá um print nesse volume. Pronto. A parte mais chata já foi. As funções estão prontas. Agora a gente vai se preparar para poder testar elas. Vamos ler do teclado. Então, a gente vai... Vamos trabalhar só com valores inteiros para poder facilitar. Então, vamos ler o inteiro do nosso input. Vamos ler o nosso A, nosso B e o nosso C. E agora vamos chamar as nossas funções. Primeiro vamos chamar da área. Vamos calcular a área, passando nosso A, nosso B, nosso H. Boiei. Agora vamos chamar a diagonal. E chamar o nosso volume. Então, recapitulando, a gente vai ler os 3 valores do teclado. Vamos chamar a nossa primeira função, passando esses valores que a gente pegou. Ela vai calcular e vai imprimir eles. Aí a gente vai chamar a segunda função, que ela também recebe esses valores. Ela calcula e printa também. E depois a terceira função, que também recebe os valores, processa eles e imprime na tela. Certinho? Muito massa. Quer que eu rode aqui? Pode ser. Acho que eu tô sem acesso. Python 3. E... esse é o exercício 2.py. E aí, será que alguém do chat quer falar aí o valor de A, B e H? Pra ver se estão aí mesmo. Fala 3 valores aí no chat. 3, 5 e 8. Boa. 3, 5 e 8.
Muito top. Então a área superficial vai dar 158. A diagonal espacial é 9,89494949366116665. E o volume vai ser 120. Agora é só calcular na mão pra poder ver se o valor confere, né? Exatamente. Quem quer calcular aí na mão e me falar se tá certo? Mas vocês conseguiram entender então, gente? De buenas. Que isso? Falou que o seu exercício foi fácil, Mirelle. Vai deixar? Ah, não, vou passar mais difícil agora. Falou que foi muito, muito fácil. Ela faria de olho fechado. Ih, viu, né? Desafiou. Tá, vamos achar uma forma geométrica mais difícil, então. Passar uma integralzinha. Nossa. Ou introcomp com crise de identidade. Muito massa. Não. Ótimo demais. Perfeito. Então bora lá para o último exercício. Aí, como eu tô explicando, talvez eu não consiga ver o chat direito. Aí você me fala se falaram alguma coisa no chat, fechou? Fechou. Então vamos lá. Terceiro e último exercício. Uma loja de bebidas vende cerveja a R$ 5 do latão. Escreva um programa que calcule o total gasto pelo cliente a partir da quantidade de cervejas compradas. A loja exige que o cliente informe a sua idade na hora do pagamento, pois é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Então seu programa deve, antes de tudo, perguntar a idade do cliente e, se for menos que 18 anos, o programa será encerrado e a compra não será feita. Importante, não pode comprar essas coisas tendo menos de 18 anos. É feio. E é crime. É crime. Então bora lá. Então, vocês concordam comigo que uma função pra gente verificar se a pessoa... Agora vocês estão escutando um latido de cachorro, com certeza, né? Agora sim. Meus cachorrinhos. Então, uma primeira função que a gente pode colocar é para verificar se tem 18 anos. Uma outra função que a gente pode colocar também é para calcular os gastos, para a gente ver quanto que gastou. Então, bora lá, para pensar na primeira função. Primeira função, a gente tem que ver se a pessoa tem mais de 18. Então, a gente vai definir ela e o nome da função vai ser verifica se é adulto. Ela vai verificar se é adulto. E com isso, o parâmetro dela vai ser uma idade. Ou seja, ela vai receber uma idade e vai realizar as ações dentro dela. O meu Ctrl+V tá aspa ainda? Tá, bom. Então agora a gente tem que fazer as ações dessa função. Lembra lá também da última aula de sábado agora, aula 7, que a gente viu também funções que retornam algum valor, além de funções que realizam ações dentro dela. Ela tem funções que retornam valor. Então agora a gente vai fazer uma função para retornar true se for maior que 18 anos ou retornar falso se for menor que 18 anos. Então aqui, ó, se idade maior ou igual a 18, ou seja, maior ou igual a 18 anos, vai retornar true. Certinho? Enter. Isso. Agora, olha o seguinte que a gente vai fazer aqui. Return false. Vocês entenderam isso aqui?
Vocês viram que eu não precisei colocar else, nem precisei colocar um outro if? Porque lembra lá da aula de sábado, que o Thiago e a Bia explicaram. O return, quando chega nele, ele já retorna esse valor e simplesmente ignora o resto que tem na função. Porque ele já retornou o que ele deveria retornar. Então, vai receber um valor aqui de idade e vai ver se a idade for maior. Eita, odeio quando acontece. Se a idade for maior ou igual a 18, ou seja, se você tiver 18 ou mais, vai retornar o valor true e vai ignorar isso aqui. Porém, se não entrar nesse if aqui, ele vai continuar o código e vai retornar falso. Ou seja, eu não precisei fazer isso aqui. Else. Depois colocar o return false. Porque ele vai continuar o código se não entrar aqui dentro. E aí vai retornar falso. Bem otimizado. Mas vocês conseguiram entender? Apesar de ser mais otimizado, quanto mais otimizado, às vezes fica mais complicado de entender. Aí, Mirelle, você me fala se eles tiverem entendido. Então essa é a primeira função para verificar se é adulto. Mais 18 adulto. É a mesma coisa chegar, pai, tenho mais de 18 anos, posso sair? Não, você mora debaixo do meu teto. É sempre Isso é um assim. desabafo? É. Mas pai, eu já tenho 18 anos, eu posso sair. Não pode não. Meu Deus, isso é muito pessoal. Acredito que acontece em muitos casos. Agora então, a gente tem que fazer uma função para calcular o quanto que foi gasto. Olha aqui. Uma loja de bebidas vende cerveja a R$5 o latão. E a gente quer saber a quantidade de latão pra gente ver quanto que foi gasto. Muito bom. Então aqui a gente coloca um valor gasto. É o nome da função. E quais vão ser os parâmetros dessa função? Aí a gente quer saber a quantidade, primeiro. Mas também a gente quer saber a idade. Porque pra gente calcular esse valor gasto, a gente quer saber se a pessoa é adulto. E pra saber se a pessoa é adulto, a gente precisa do parâmetro de idade. Lembra lá que eu falei que esse exercício 13 a gente usa função dentro de função? Então, a gente pra calcular o valor gasto, que é uma função, a gente vai utilizar a outra função que verifica se é adulto. Então, primeiro de tudo, para calcular, a gente vai fazer um se. Olha, vamos pensar. Se. O que essa função retorna se a pessoa tiver mais que 18 anos? Vai retornar um valor verdadeiro. Se ela tiver menos que 18 anos, ela vai retornar um valor falso. Vocês lembram que o if, para ele entrar, é como se fosse um true e falso mesmo. True e falso. Ou seja, se ele tiver menos que 18 anos, vai retornar um valor falso. Então, se eu fizer um not, sem letra maiúscula, um not, verifica se é adulto e idade, o que isso aqui está fazendo? Se ele tiver menos que 18 anos, ele vai retornar falso, um not falso vai ser true. Eu entro aqui e vou imprimir na tela. Proibida a venda para menores de idade. E aqui, uma exclamação. E a gente fecha. Não é aqui que fecha as aspas, é aqui. Entendeu? Ó, se tiver menos que 18 anos, isso aqui, essa função vai retornar falso. E o not falso vai ser verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro e ele tem mais de 18 anos, not verdadeiro é falso e não entra aqui dentro. Entendeu? Agora, a gente ou poderia fazer um else direto, ou a gente pode fazer um outro if para verificar também. If. Bora fazer um outro if para a gente usar a função de novo. Agora a gente quer saber
se ele tem mais que 18 anos. Então, se verifica se é adulto, passando o argumento como idade. Vocês viram que eu não coloquei mais nada aqui? Porque se ele for maior que 18 anos, isso aqui vai retornar true. E isso aqui sendo true, ele entra dentro do if. Se ele tiver menos que 18 anos, isso aqui vai retornar falso. E ele não entra dentro do if. E aqui vai fazer o quê? A gente vai calcular o gasto agora. Qual vai ser o gasto? O gasto vai ser igual a quantidade vezes... Cadê os meus vezes? 5. Ou seja, quantidade de latão vezes o preço do latão. E agora a gente vai printar na tela. O valor a ser pago será de... dois pontinhos. RS. Nossa, deixa eu achar meu S aqui. É isso aqui? É. RS. R cifrão, né? Não é RS. Agora esse aqui. A gente vai agora formatar. .2F. Lembra da formatação de casas decimais de flutuante? E a gente fecha aspas e coloca um ponto formate. Eu uso mais o F aqui no início, mas o meu VS Code ele não aceita, não sei porquê. Mas então bora usar o formate. E aqui o valor de gasto. Todas as nossas funções já foram feitas. Então agora a gente vai fazer a parte principal do programa. Que vai ser ler a idade e ler a quantidade e depois chamar a função. Então a idade vai ser igual a 1 inteiro. Bora escrever alguma coisa aqui para entrar. Favor informar a sua idade. E agora a gente vai ler a quantidade. Que vai ser também 1 inteiro. Porque você não consegue comprar meio latão. Meio latão é uma latinha? Tô brincando. Input. Agora informe quantas cervejas deseja. Dois pontos, fecha isso aqui. Então agora que a gente leu a idade e quantidade, a gente tem que chamar a função. Que não é com esse nome, é valor gasto. E passar como argumento a quantidade e a idade. Acabou. Vocês entenderam esse exercício? Eu vou explicar de novo como que o programa... Eu vou ler do jeito que o programa lê aqui, ó. E depois eu vou rodar o exercício. Então bora lá. Como que o programa lê isso aqui? Ele vai ignorar isso aqui tudo e vai começar a ler a idade. Ele vai ler aqui a idade. Favor informar a sua idade. Vai pedir sua idade, depois vai pedir sua quantidade de cerveja. E depois ele vem aqui para a função. Então ele vai rodar essa função com esses dois argumentos, que é a quantidade e a idade. Então daqui o programa vem para cá. E aí ele vai fazer se não for, verifica se é adulto. Idade, ou seja, quando ele chega aqui, ele vai verificar a idade, que é essa função aqui. Então, se a idade for maior que 18, vai retornar verdadeiro. Se for menor que 18, vai retornar falso. Ou seja, se for menor que 18 anos, isso aqui vai ser falso, not falso verdadeiro, e vai printar proibida a venda para menores de idade. Se não entrar aqui, ou seja, se ele tiver mais que 18 anos, vai vir para esse outro if, vai verificar se é adulto, de novo, então, ou seja, vai vir para cá. Se tiver mais que 18 anos, isso aqui vai ser verdadeiro, ou seja, vai retornar true. Vai calcular o gasto e depois vai printar o valor a ser pago será de isso aqui. Deu para entender? Deixa eu rodar esse exercíciozinho aqui. Eu salvei. E aí, fala a idade deles aí. Deixa eu colocar aqui no negócio.
Muito melhor. F-string é muito melhor que format. Intro desabafo. Tem um web. E aí, fala a idade da pessoa aí. Ih, tá travado meu? Ah, não. Eu tava rindo mesmo. Coloca 17 anos aí. Vou colocar 17 anos. E a quantidade de cerveja? Depois vou colocar da dolinha ali. Colocar humilde 3 latão. Proibida a venda para maiores de idade. Não pode. Se rodar de novo. Agora com 23 anos. Quantos latão de a pessoa quer? Vamos pensar. Ela tá comprando pros seus amigos. E eles vai fazer uma festa. Nossa, que é uns 30 então, né? Aí, sendo uma festa, você supõe que a pessoa não vai beber muito. Vai ser 4 latão por pessoa. Se vai 30 pessoas, 4 vezes 3, 120. Por que você supõe que a pessoa não vai beber muito na festa? É, isso foi uma ideia meio não muito legal. É meio contrária. Mas pode ser, estão economizando. Jovens conscientes. Jovens conscientes. Então 120 latão. Vamos ver qual que vai ser o gasto. 600. Nossa senhora. 600. Nossa, eu já ia fazer 600 dividido por 30. Que aí é a mesma coisa. Que vai dar 5. Não. Vai dar... É. 20. 24 latão por cada pessoa. Sou sonso. Então, gente, deu pra entender esse exercício também? Que a gente usou função dentro de função. A gente usou o not aqui, legal. A gente usou a formatação de flutuante. A gente viu essa aqui, legal. A gente não precisou colocar outro else. A gente só seguiu o que o Python faz, né? Que bem legal desse retorno. Em outras linguagens também tem. Que é o retorno de função. Deu pra entender certinho, gente? Todos os exercícios de hoje? Mesmo, mesmo? Então, a Mirelle agora vai fazer um exercício mais difícil, porque a Dolinha falou que tava muito fácil. Vou desafiar. A Mirelle falou que vai fazer um exercício da prova só pra Dolinha. Vou fazer mesmo, hein? Vai estar o nome dela lá escrito. Esse exercício era só pra ela. Isso aí vai estar lá umas 30 figuras geométricas diferentes e vai ter que lembrar as fórmulas de cada uma delas. Exatamente. Pessoal, a aula de hoje foi rápida. Foi bem rápida. 3 exercícios. A gente explicou a maioria das coisas. A gente fez os exercícios das maiorias do que foi passado na aula de sábado. A gente explicou o início de função. A gente explicou múltiplas funções. A gente explicou função dentro de função. Além do retorno de uma função, que a gente viu. Muita palavra função, né? Mas é isso. Função é muito útil. Quanto mais função importante, fica bem legal o código. Fica bem legível. Porque não ficar aquelas coisas muito... Como se fala? Ilegível? É, ilegível. Isso. É porque aqui tudo é chamado de main, né? Mas a gente tinha que fazer aquele if main ainda. Mas eles vão aprender, eu acho. Soltar sem sentido. É, porque fica bem mais legível. Olha, o que você está fazendo aqui? A gente está fazendo um valor do gasto. Mas o que é esse valor do gasto? Aí a gente vem pra cá e vê o que ele é. É bem melhor que tivesse talvez tudo aqui espalhado. Função é muito bom mesmo, muito importante.
Muito, muito, muito bom. Ou quando você vai repetir muitas vezes. Tipo o manual do carro. Como assim? Por exemplo, se você vai repetir uma coisa 5 vezes aqui, você faz uma função para ela e chama ela 5 vezes. Ou faz uma função e coloca dentro de um loop. É ótimo. Não entendi a do manual do carro. Eu também não. Uma coisa muito importante que a Mildred 08x08 falou. Feedback. Manda um feedback pra gente, por favor. Então é isto, né? A aula de hoje foi curtinha. Espero que todo mundo tenha entendido. E agora nossa próxima aula é a prova. Sem ser esse sábado no outro. Muito bom. Estudem bastante. Exatamente. E deem o feedback. Bebam água. Muita água. Isso aqui é aquele logo preto, mas não é com gás. Eu odeio água com gás. É horrível. Uhum. Na real, nem tanto. É muito ruim. Não tão ruim. Não consigo. Mas é isso então. Vou me despedindo. E o Simba também vai se despedir com vocês. Espero que vocês gostem de Rei Leão. Então é isto. Boa noite, galera. Estudem Boa pra noite, prova. gente. Boa noite, Simba. Deixa eu finalizar. Fim.